eu tenho que ser produtiva, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E esquecem que, não estando bem, vocês não conseguem produzir nada. Nós não conseguimos passar. É verdade. E eu falo isso com propriedade, porque eu tive esse poder, assim, vivi essa transformação. Porque eu exatamente cheguei a fazer 3 cursos ao mesmo tempo, era trabalhando de manhã, de tarde, de noite, né, e fazendo mais um outro projeto, e dando aula à noite. Né? E aí isso foi cobrando um preço muito alto, que já com a Ayurveda, eu senti isso na pele. E literalmente na pele, porque me deu uma crise alérgica absurda. E é muito interessante, assim, você parar e observar, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu preciso mudar? Olhar com sinceridade e dizer o que eu quero. Porque eu não vou chegar num momento ideal de vida se eu não parar hoje e dizer, eu quero ir mudar. O que eu quero mudar? Eu quero mudar isso, isso, isso. Essa força que vai te dar a sustentação para mudar esse estilo de vida. Você olhar para o que você quer chegar, aonde eu quero chegar. E aí você vai, com propósito, caminhando para essa direção. Porque E eu o tenho que que faz direcionar. sentido, né? Porque muitas vezes, a gente mesmo, eu às vezes já me peguei assim também, você gosta de tudo, né? Aí as pessoas dizem que é legal isso que você faz, aquilo que você faz. E você às vezes termina não querendo abrir mão de algumas coisas, porque acho que até inconscientemente você quer agradar. Isso. Né? Você quer dizer, não, mas aí o pessoal tá achando tão legal, por que eu não faço, né? Por E que eu não vai continuo? pesando. Tá E tão vai bom. pesando. E vai pesando. Tem dia que Isso. você, né, fica mesmo se sentindo assim, tô carregando o mundo nas costas. Isso. Quero Pra me que isso, aquietar, né? quero me sentar bem aqui, ler um livro, mas agora não dá, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E isso é uma decisão realmente muito... Com consciência, né? Se não e trouxer pra consciência... É muito difícil mesmo de ser tomada, se você não buscar exatamente esse autoconhecimento. Esse final de semana, eu estava lá na nossa empresa falando sobre as soft skills, né? Sim. Para os líderes e tal. E aí, muito do que a gente fala lá é sobre isso mesmo, sobre se observar. Porque como é que eu posso liderar uma equipe? Como é que eu posso inspirar as pessoas a quererem, né, se melhorar, fazer aquilo que precisa ser feito? Se eu mesma não sei direito quem eu sou, quais são meus pontos Porque eu não fracos, consigo né? eleger prioridades quando eu não tenho esse conhecimento. Então, eu preciso me olhar, fazer esse propósito de autoconhecimento para poder eleger minha prioridade. Sim. Então, por exemplo, até bem pouco tempo, eu tinha muita vontade de voltar ao yoga e não conseguia encaixar. Não conseguia horário, não conseguia isso. Então, a gente tem que ter o propósito. Mas eu digo, eu quero... E aí eu fiz com que minha vida se arrumasse em cima daquilo. Então eu ajustando, se ajustando. E hoje eu consegui retornar a essa atividade. Então, às vezes você olha hoje a sua vida, não tem espaço. Mas é esse criar de espaço, é tirar os excessos, é tirar isso para encaixar aquilo que lhe faz bem. Priorizar, realmente. Priorizar, né? a sua saúde. Porque você é a estrutura da sua casa, você é a estrutura da sua vida, dentro do seu trabalho. Tudo depende de muita coisa sua. Se você não estiver bem, tudo vai junto. Então, é uma primeira coisa, a questão de necessidade, não é egoísmo. Sim. É necessidade. E a gente estava falando isso, e as pessoas têm, principalmente no mundo empresarial, quem tem cargo de liderança, né? Eles têm muita dificuldade de dizer assim, não, primeiro eu vou me cuidar, para depois eu ir trabalhar. Então, na nossa empresa mesmo... A culpa de descansar, né? A culpa de descansar. Na nossa empresa mesmo, a gente estava conversando com um líder lá, que ele pode tranquilamente chegar mais tarde, pelo trabalho que ele exerce lá, para primeiro ir para uma academia, tomar um café tranquilo, mas ele não tem conseguido. E a gente está muito conversando com ele sobre isso, né? Porque é importante, porque a pessoa precisa se cuidar. Como é que ele vai trabalhar bem, né? Se ele não está bem. Internalizar aquilo como uma necessidade, né? Então, a gente vai passando os dias e aquilo vai pesando de uma forma que teu corpo vai se desregulando completamente. Porque você não descansa melhor, e você nem consegue sentir até a as necessidade. Ideias também, né? Para, tipo assim, ter um problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu tinha uma paciente que falava assim... Ai, Mavi, na hora que eu deito, que eu vou descansar... Ai, mas eu não tô fazendo nada. Eu não tô produzindo... Ah, não, e eu tô... Tem tanta coisa para... Mas aquele momento de descanso é muito importante. Ele é mais relevante do que se você estivesse direto fazendo. Você vai produzir muito mais com... Uma vez eu fui prescrita pela minha médica ayurvédica para
descansar 20 minutos. Uhum. Porque eu não descansava. Eu pegava direto do almoço. Sim. E aí, aquilo me fez acordar e dizer... Olha só como isso é importante. Porque eu passei a produzir muito mais. E são só 20 minutos. Pois é. Ou, ao longo do dia, pausas menores, 5 Uhum. minutos. Peraí, só um pouquinho. Aí você para ali, toma um chá, Respira. toma uma água, respira. Coisa básica que a gente não faz, né? Ninguém faz, né? Respira, fecha o olho, relaxa aqui, solta isso aqui. Ó. Tem gente que passa o dia inteiro com isso aqui preso, né? Você solta isso. Você sente, solta a mandíbula, né? Então, você sente o coração, assim, ó, a batida do coração, bota a mão aqui, sente... Né? Mulher, sente aqui o útero. Então, essa conexão, voltar para si, calma, o mundo está se acabando. Sim, mas não vai acabar em 1 minuto, né? 1 minuto só para mim aqui. Então, isso já é suficiente para te dar uma paz, né? Uma pacificação para a tua mente continuar, as emoções continuarem bem. Inclusive, né? A gente vê hoje muitas mulheres famosas aí, né? Como a Gisele Bündchen, quem é a outra que eu botei, Oprah Winfrey. Falando sobre essa necessidade, né? Essa necessidade de desacelerar. Sim, sim. E é legal porque elas são mulheres que muita gente admira, né? Que muita gente vê. Então, de alguma forma, elas vão influenciando as seguidoras dela, né? A entender que isso faz parte, né? Porque exatamente. Ontem mesmo eu vi também um vídeo de uma mulher, uma história bem bonita, eu não sei se você viu, de uma família. A mulher estava com câncer terminal. Sim, tiraram uma foto, um ensaio, e aí a família, ela gostava muito de praia, né? E na cidade que ela morava não tinha praia. Aí a família fez uma viagem, ela foi lá e fez. E aí aquilo faz a gente refletir muito, né? Sobre o que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem. Às vezes a gente está priorizando coisas que nem são tão essenciais assim, em detrimento da nossa saúde mesmo, né? Exatamente. Então, eu pego pacientes, às vezes, que eles não conseguem parar um pouco do dia, assim, porque eu tenho que fazer isso pro meu filho, porque eu tenho que fazer isso para... Mas não conseguem entender a própria necessidade, né? E o que a gente fala? Tem 5 causas de adoecimento dentro do Ayurveda, né? E só a última, por exemplo, é a genética. E a gente pensa que a genética é a principal, né? Sim. Ah, não, mas meu pai tem, minha mãe tem, meu avô tem, e aí eu tenho que ter. Não, você tem que ter lá nos seus genes, mas você não tem que manifestar aquela doença. Então, a doença, o 5º lugar está lá a genética. Mas eu tenho 4 outras portas que eu abri antes, que eu tenho que abrir para chegar à genética. E essas outras 4 portas é o ambiente que você vive, ou seja, o ambiente de trabalho, o ambiente de casa, o ambiente do clima da cidade, né? O nosso caso, Teresina, é adoecedor demais, né? Exato. O terceiro é a alimentação, que às vezes você acha que é a primeira de tudo, faz um esforço gigante para comer um alimento orgânico, mas às vezes ali é um estresse absurdo que não lhe alimenta de verdade. Segundo, é o estilo de vida. Como é que você leva a sua vida, como é que você leva o seu trabalho, o dormir, a atividade física equilibrada, sem ser em excesso, né? Sentir quando o corpo precisa parar. E, em primeiro lugar, são as emoções. Então, se você não lida com tudo isso, aí sim, aí a gente tem... Eu fiz o meu estudo genético, por exemplo, Franci Carmen, eu tive pelo menos umas 10 probabilidades grandes de ter doença autoimune séria. Nos rins, na pele e doença de intestino. Então, estão lá. Agora, o que vai determinar? Tudo isso, né? Então, vamos lá. O primeiro é emocional. Emocional. Primeiro de depois, todos. Ambiente. Aí, o segundo é o estilo de vida. O terceiro é a alimentação. O quarto, o ambiente. O quinto é a genética. Olha aí. Então, a gente tem muito que cuidar antes de manifestar. A gente tem, vamos dizer, controle sobre 4, né? Controle sobre 4. Exatamente. É muita coisa, né? É muita coisa. E termina adoecendo porque não cuida de nenhum desses aqui. Exatamente. Essa é a questão, né? E falando em ambiente, eu lembrei aqui da história das conexões, né? De como a gente também, muitas vezes, trabalha, por exemplo, com pessoas mais tóxicas do lado, ou a pessoa vive um relacionamento. Sim. E isso é muito impactante se a gente não tiver esse conhecimento, né? Não buscar se cuidar. Exato. Termina desenvolvendo, né? Essa energia é tudo na vida da gente. A gente está circundado por energia, somos energia.
Então, é muita inocência a gente achar que um ambiente ou um relacionamento, ele não vai nos afetar. Nós estamos imunes àquilo. E a gente precisa olhar com muito carinho e atenção, porque realmente é adoecedor. Porque você tem que saber até onde aquele limite. Então, dizer sim o tempo todo pode levar todo um desandar ali de... É dizer sim querendo dizer não, Querendo né? dizer não. Então, saber realmente ter voz para se pronunciar de acordo com a sua vontade. E essa vontade vem desse autoconhecimento que a gente falou anteriormente. Então, precisa, para eleger a prioridade. Qual é a minha prioridade? É me cuidar. Então, o outro vem e demanda uma coisa, o outro vem e demanda outra coisa. Calma, peraí, não, é até aqui. Então, impor limites, até isso é saudável, é saúde. Sim. Então, se deixar levar e achar que eu sou bonzinha, eu preciso ser boazinha. Querer ser a salvadora do mundo, a salvadora do mundo. Tudo isso faz parte de um conhecimento que você tem que trazer para a sua vida, para dar esse limite, para dar essa sustentação. Porque eu preciso estar bem para cuidar do outro. E isso cabe muito também para as mães, né? Que existe essa... Vamos dizer, essa imagem que criaram da mãe, aquela que se doa integralmente. E aí, quando existe uma mãe que não tem esse padrão, muitas vezes até há um estranhamento, né? Ah, mas é porque é egoísta, porque não... tinha que estar aqui. Né? Chove de crítica. Assim. Chove de crítica, porque tinha que estar ali toda hora. Como tu ousa não estar cuidando só do filho. Então, assim, é algo que realmente a gente precisa repensar, porque cai muito... Essa coisa da culpa, né? Exatamente. De estar, meu Deus, eu não estou sendo a melhor mãe do mundo, porque não estou 24 horas aqui disponível. E pelo contrário, quando a gente quando a gente está cuidando, a gente está trazendo... E o que é esse cuidar que a gente pode fazer pela gente? É tão simples. Um livro, como você falou, que você tanto gosta... Um caminhar ali num jardim, cuidar de uma planta, você parar uns minutinhos, ouvir uma música preferida. Sair com as amigas para rir, né? Para conversar. Vai lá ver uma peça, ver um show, ou só jantar e fazer ali um momento de diversão. Então, trazer esses momentos que realmente nutrem a tua vida. Sim. Você somente doar, há um desequilíbrio nessa balança. Então, você vai e esvai junto com você a sua energia. Então, eu preciso voltar com isso, com essa nutrição. Opa, eu preciso do que me faz bem. Então, não é só o que lhe faz bem, mas também não é só doação. Então, tem que ter realmente... Tem que ter o equilíbrio, tudo no Ayurveda é a busca do equilíbrio. A busca do equilíbrio. Não é um bolo de chocolate que é prejudicial. Às vezes, uma folha de alface é mais prejudicial à tua saúde do que o bolo de chocolate. Depende do... Se esse bolo de chocolate, por exemplo, for feito pela sua mãe, numa roda de café, energia, né? Onde você vai lá, conversa, se diverte, ouve aquela música, aquele bolo de chocolate vai nutrir a sua alma. Agora não vai ser todo dia, né? Aquele bolo de chocolate não vai ser teu lanche de todo dia. Então, é o equilíbrio. O Ayurveda tem essa proposta de trazer o equilíbrio para a longevidade. É a ciência da longevidade. Então, eu preciso trazer aquilo que me faz bem para trazer a vida longa. Trazer a vida longa e saudável, não a ausência de doença, né?